Bom dia, é um prazer estar aqui. Queria agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui representando a minha cidade, o Rio de Janeiro. Agradecer o convite do BID. É muito importante nós estarmos aqui falando um pouco sobre cidades, soluções que envolvem principalmente, no meu caso, a área digital. Para quem não me conhece, sou Pedro Perasso, chefe executivo digital da Prefeitura do Rio. É um cargo relativamente novo. Há 2 anos que eu assumi esse cargo na cidade, o prefeito me convidou, já sabendo da importância de ter uma pessoa, uma equipe pensando na área digital e como é que você pode se relacionar com o cidadão através das redes sociais e das novas tecnologias. Todos nós sabemos que as cidades cada vez aumentam mais, o mundo está muito urbanizado e cada vez mais as cidades aumentam e ganham poder. Em 2050, a previsão é que 6 bilhões de pessoas morem nas grandes cidades. E com isso, os governos locais passam a ter novas responsabilidades para você lidar com esse tipo de situação de tanta gente vivendo nas grandes cidades. E com isso, a gente entende que o cidadão passa a ser uma parte importante nesse processo. E como é que você dá soluções para a cidade através das novas tecnologias. O cidadão hoje, ele tem acesso à tecnologia muito fácil, os smartphones estão cada vez mais viáveis, e o cidadão consegue entender que ele começa a ter poder, e ele começa a entender que ele faz parte da solução da cidade hoje em dia. Através dos smartphones, das redes sociais, ele tem um poder grande de mobilização. Mas o cidadão hoje, ele não quer só participar de 4 em 4 anos da gestão da cidade. Ele não quer apenas eleger um governador, um prefeito, e daqui a 4 anos eleger um novo prefeito. Ele entende que hoje ele tem um poder muito grande no processo de transformação e no processo de mudança dessa cidade. Então, ele quer cada vez mais participar diariamente, não de 4 em 4 anos. E com isso, ele consegue, através da mobilização, entender que se ele usar as redes sociais de uma maneira correta, ele consegue ir para as ruas e fazer as suas reivindicações. E é o que aconteceu recentemente no Rio, uma manifestação a partir de uma reivindicação de uma tarifa do transporte público, mas isso não é só um problema do Rio de Janeiro. A gente entende que isso é um problema global, que é o que está acontecendo no mundo inteiro, como aconteceu em Wall Street, como aconteceu aqui em Barcelona. E no caso do Rio, foi muito mais do que apenas 20 centavos. Você pode voltar. One back, please. Yes. Muito mais do que 20 centavos isso. A gente entende que o cidadão, ele não estava só preocupado ali com os 20 centavos da tarifa de ônibus. Ele quer ter muito mais participação no processo de transformação e de gestão da cidade. E a gente entendeu isso, e aí a gente começou a trabalhar novos canais de diálogo com o cidadão e o governo. Porque a gente quer cada vez ser mais transparente, mais participativo e ter mais a colaboração do cidadão. E com isso, se a gente trabalhar esses 3 pilares, a gente consegue encurtar essa distância entre governo e cidadão e tirar um pouco dessa burocracia, melhorar a informação, mudar os canais ou melhorar os canais de diálogo e fazer de uma linguagem mais moderna, onde o cidadão, principalmente quem está nas redes sociais, consiga entender isso de uma maneira melhor. E aí, a partir disso, a gente começou a criar algumas iniciativas, que nós chamamos de Rio Colaborativo, que eu vou mostrar para vocês aqui algumas iniciativas que a gente fez recentemente. Uma delas é o 1746, que é um call center, onde o cidadão, através de um único número, consegue entrar em contato com a Prefeitura do Rio. Antigamente, você tinha mais de 100 números diferentes para você falar com a Prefeitura, desde tapa-buraco, coleta de lixo, iluminação pública, e muitas vezes você não tinha um acompanhamento desse pedido. Hoje, através do 1746, você tem um único número para falar com a Prefeitura. Você tem um aplicativo onde o cidadão consegue tirar foto do buraco em frente à sua casa e automaticamente já vai direto para a central de contato e recebe um número de protocolo com um prazo estipulado para resolver esse problema.
Então, isso para o cidadão é muito bom, porque pela primeira vez ele tem um controle do pedido dele. E ele participa da transformação da cidade. Ele consegue, alguém do outro lado está ouvindo, está atendendo o pedido e está resolvendo o problema dele. Então, o cidadão passa a ser um fiscalizador da cidade. Então, a gente tem um canal de participação do cidadão efetivo, e com isso a prefeitura também consegue ter mais efetividade na solução dos problemas. A partir do próprio 7146, nós resolvemos fazer um hackathon, que a gente pegou as 4 principais demandas e reclamações do cidadão e fizemos uma seleção dos principais desenvolvedores e programadores da cidade e fizemos um hackathon durante 48 horas, com mais de 78 participantes, dando os dados dessas reclamações, que eram poda de árvore, iluminação pública, conservação de vias e estacionamento regular. Nós liberamos os dados do 1746 e botamos os melhores desenvolvedores para pensar em soluções para a cidade, que foi um sucesso. A gente, em breve, vai estar já implementando as ideias vencedoras dentro do 1746. Então, essa também é uma nova maneira do cidadão participar. Você gera a demanda e o cidadão vem com ideias criativas para solucionar os principais problemas da cidade. Outra iniciativa que a gente fez foi dentro do Centro de Operações do Rio, que é uma sala de crise que a gente foi inaugurada tem 3 anos atrás, que é onde tem os 30 órgãos municipais integrados numa mesma sala para tomar decisões mais rápidas durante o dia a dia. Temos desde parte de meteorologia, tráfego, defesa civil, conservação da cidade. As secretarias hoje elas estão integradas e é um espaço onde não desliga, 24/7, 365 dias no ano, onde as pessoas conseguem entender muito claramente todo o processo que está acontecendo na cidade e tomar uma decisão mais rápida. Recentemente, a gente fez uma parceria com o Waze, principalmente para melhorar essa parte de trânsito, e a gente conseguiu, através do Waze, ter as informações de todos os usuários dessa plataforma colaborativa, que é um aplicativo onde as pessoas usam e vão reportando os acidentes e como é que está o trânsito. E hoje a gente tem, oficialmente, uma parceria entre o Waze e Prefeitura, onde o cidadão consegue informar se tem um acidente real time. Isso automaticamente vai para os nossos telões no centro de operações, onde a gente consegue identificar onde é e qual é o impacto que isso está gerando na cidade, e a gente toma uma decisão muito rápida com relação a esse transtorno. Então, a gente passa de 800 câmeras oficiais, hoje, que a gente tem da Prefeitura, para mais de 1 milhão de câmeras. Quanto mais usuários de Waze cariocas estiverem usando a ferramenta, mais a gente consegue ter informações real-time e mais a gente consegue ser mais rápido na solução do problema. E, em contrapartida, a Prefeitura fornece informações preciosas para o Waze. Quais são as vias que estão interditadas, quais são as ruas que não vão estar funcionando em tais dias por causa dos grandes eventos. A gente usou agora na ida do Papa, funcionou super bem, vamos usar na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, quer dizer, e cada vez mais usando uma plataforma colaborativa que a gente não precisa desenvolver uma, a gente está usando uma que o cidadão já usa, já está na mão dele, ele já está habituado com essa ferramenta. Então, coube a gente entrar em contato com eles, fazer uma parceria, e hoje o cidadão faz parte da solução. Ele agiliza muito o processo, porque hoje ele tem a ferramenta sendo usada diariamente, e quanto mais ele usa, mais a gente consegue trabalhar isso. E, por último, uma plataforma que a gente apoiou, que se chama Rio Mais, que a gente queria cada vez mais abrir um canal para o cidadão participar com ideias, e essa plataforma que já existia, a gente entrou em contato com eles e fez uma parceria, um apoio, onde o cidadão, pela primeira vez, ele consegue colocar a sua ideia em prática. Muitas vezes você tem uma ideia, mas nunca sabe qual é a secretaria que você tem que entrar em contato, como é que você faz para falar, e é uma burocracia muito grande. Então, você tem a ideia, mas você não sabe qual o canal adequado para você falar. Hoje, a gente tem uma plataforma onde o cidadão coloca a sua ideia de uma maneira simples, num canal que é super friendly, onde ele já está habituado a usar esse tipo de canal colaborativo. A Prefeitura, depois de um tempo, analisa junto com uma instituição que vai analisar o impacto dessa ideia. Depois a ideia volta para o público votar e a Prefeitura
cabe à prefeitura apenas executar isso e dar escala na cidade. Então, isso é mais uma maneira da gente abrir um novo canal onde o cidadão hoje faz parte da solução. É impossível a prefeitura pensar em todas as soluções da cidade, mas o cidadão pode ajudar muito nesse processo. E o que a gente entende é que a gente não tem todas as respostas definitivas para isso. A gente entende que realmente o digital hoje é uma grande ferramenta de diálogo para um cidadão. Que as cidades estão cada vez mais se convergindo para o âmbito local. As soluções estão cada vez mais nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. Se a gente usar isso a nosso favor, através do meio digital, a gente pode, talvez, começar a trabalhar uma nova maneira de governança, uma governança mais colaborativa. Talvez, através do âmbito local, a gente consiga fazer, talvez, uma nova governança global, sendo um governo cada vez mais participativo, colaborativo e veloz, que nós podemos chamar, talvez, de polidigitocracia. Obrigado.